Fissura anal. Na sequência dos vídeos que eu prometi que ia falar, dessas mini palestras, tá? A fissura anal. A fissura anal é uma pequena feridinha, presente em geral no bordo posterior do ânus, em 75% das vezes, que dá dor e sangramento vermelho vivo, uma dor intensa. Esta fissura anal, ela em geral é uma doença benigna, né? Ela não há transformação maligna em fissura anal, seja ela aguda ou seja ela crônica. Tem pacientes que se arrastam anos e anos com a fissura anal. Que consequência pode ter? Não esquecer que essa feridinha era uma região contaminada, uma região que passam fezes. E muito frequentemente essas fezes entram nessa ferida cirúrgica e infectam essa ferida cirúrgica, podendo dar origem até um abscesso, chamado abscesso perianal posterior, isquio-retal, que essa fissura ela é no anoderma, é só na pele, mas às vezes ela pega um pouquinho da mucosa do reto. E as bactérias fezes podem criar justificados que se cria um abscesso posterior. Esse abscesso, então, pode dar uma origem à fístula. Existem fissuras, por exemplo, pós-operatória, que pode acontecer isso também. Recentemente tive um paciente que foi operado, fez uma fissura, passou muito tempo com a fissura, as fezes entraram, formaram um abscesso residual, abscesso posterior, caiu, chamado isquio-reto, atrás do reto, e eu tive que drenar e ele formou uma fístula. Mas estas fissuras são fissuras benignas, do princípio ao fim. Mesmo que você não resolva tratar, na fase aguda da fissura o tratamento é clínico, com dieta rica em fibra, cocô macio e água, e na fase crônica o padrão ouro é o cirúrgico, né? Então você evolui da fase aguda, não faz nada para a fase crônica, em geral com mais de 3 meses de evolução é a fase crônica. Na fase aguda a fissura é bem molinha, os bordos são regulares. Na fase crônica da fissura é diferente, vocês vão ver aqui, ó, na fase crônica da fissura anal, a fissura anal tem um bordo já elevado, ó, bem aqui essa figura. Olha a fissura crônica, já a ferida bem profunda, os bordos irregulares, tem essa pele aqui chamada plicoma sentinela, essa pele que margeia, né, forma um capacete na fissura anal, e 30% dos pacientes têm uma glândula aqui chamada papilite hipertrófica, né? Então, se você tem a fissura aguda e não trata, tem pacientes que são resistentes à dor, fica impressionado. O paciente tem a fissura, ele resiste à dor. Aí vocês têm a fissura aguda. Qual a sequência da história? Ele descobre que as fezes macias, ricas em águas, hidratadas e fibra, não traumatizam a ferida. Ele se adapta, ele continua com a ferida por muito tempo, mas com as fezes macias, não traumatizam. Chega um ponto que a doença continua evoluindo, forma-se a fissura anal crônica. Aí, mesmo com fezes amolecidas, essa fissura é infectada e começa a ter dor da própria infecção da ferida, tá bom? Então o ideal é que você trate, resolva o tratamento com fibras e água na forma aguda. Tratou, ótimo. Não deixe evoluir para a fase crônica da fissura, que será o próximo passo da fissura, né? Essa fissura é uma doença benigna, não há risco de malignização, né? E você deve tratar em fases iniciais, para que não cronifique e para que não tenha risco de formação de abscesso e fístula, tá bom? É onde as fissuras anais podem chegar. Elas podem também do anoderma crescer. Tive pacientes que muito tempo, o paciente não quis tratar, não quis fazer a cirurgia, a fissura então começou a progredir para a mucosa do reto. Ela começa na pele e foi progredindo para a mucosa do reto, tornando fissuras muito grandes, de tratamento cirúrgico mais difícil, né? Eu tenho tratado sob anestesia local, eu limpo toda essa ferida com laser e baixo a pressão do músculo anal. Os pacientes recebem um guia pós-operatório para os cuidados que devem ter, tá bom? No início da doença, é o segredo da tratação. Não se adapte com uma fezes macias em relação à fissura. Se a fissura progride, o tratamento não está resolvendo, é você que está adaptado à dor, não está tendo dor, né? Ela passa para a fase crônica, tá bom? Fissura anal. Fissura anal é uma doença muito frequente na minha clínica, dor insuportável, intensa e sangramento, uma fase aguda e crônica, eu expliquei, não deixa ver essa evolução, ela pode chegar até a crônica, pode romper a mucosa do teu reto, e aí a cirurgia se torna mais difícil, a infecção se torna maior. Tá bom? Um abraço, Dr. Paulo Branco. Vocês gostam de informação? No blog da Saúde Médica ou
no YouTube, no meu canal Proctologista Dr. Paulo Branco. Tem vídeos educativos lá, palestras para vocês entenderem melhor e não deixem essa fissura progredir, não deixe essa doença evoluir. Trata da fase aguda logo, tá bom? Um abraço.